I bring you greetings from Capitol Hill Baptist Church in Washington, D.C. Eu trago os cumprimentos da Igreja Batista Capitol Hill, lá de Washington, D.C. Thank you for receiving me, Muito obrigado por me receber. and I'm very, very grateful to be with you here today, E eu estou muito grato de estar com vocês aqui hoje. and grateful to be with any of you watching by internet or on the DVD. E eu muito grato com aqueles de vocês que estão assistindo pela internet ou assistindo o DVD. My prayer for everyone is that God would use this difficult topic to help us know how to be more faithful to His Word. Minha oração é que Deus use esse tópico difícil para que nós sejamos mais fiéis à sua palavra. God intends for His local church to be a display of His glory. Deus tem a intenção de ter a igreja como uma demonstração da sua glória. And a display of His holiness and love, E uma demonstração da sua santidade em amor. so that the nations look on and see something different, something compelling. Para que as nações olhem para a igreja e vejam algo diferente, algo que as atraia. But that means doing the tough work of church discipline. Mas isso também envolve fazer o trabalho difícil de disciplina eclesiástica. Let me begin with a word of prayer. Então deixe-me começar com uma palavra de oração. Father, thank you for your word. Senhor, Pai, obrigado pela tua palavra. Help us to be faithful to it. Ajuda-nos a sermos fiéis a ela. So give us understanding now. Então dá-nos entendimento agora. In Christ's name, amen. No nome de Jesus, amém. Let me begin with a story. Deixa eu começar com uma história. Hermano was a citizen of Indonesia, Hermono era um cidadão da Indonésia and he moved to Washington, D.C. To find a job. e ele se mudou para Washington, D.C., para encontrar um emprego. And he loved America. E ele amou os Estados Unidos. One day he was sitting in a park watching the fireworks on Independence Day, July 4th. Um dia ele estava sentado num parque assistindo os fogos no dia da independência norte-americana, 4 de julho. This is a big day in America. Esse é um grande dia lá nos Estados Unidos. But a man named Doug had other plans for Hermano. Mas um homem chamado Doug tinha outros planos para o Hermono. Doug wanted to share the gospel with Hermano. O Doug queria compartilhar o evangelho com o Hermono. And Hermano wonderfully heard and believed. E maravilhosamente o Hermono ouviu e creu. He became a Christian. Se tornou um cristão. And the next Sunday he was in our church. No próximo domingo estava na nossa igreja. A couple of months later, our church baptized him into church membership. Alguns meses depois, a nossa igreja o batizou e o trouxe para a membresia. And with that baptism, we were saying as a church, it's official. E com aquele batismo nós estávamos dizendo como igreja, é oficial. With that baptism, we were saying, nations, here's a Jesus representative. Nós estávamos dizendo com aquele batismo, nações, aqui está um representante de Jesus. Here's a citizen of Christ's kingdom. Aqui está um cidadão do reino de Cristo. And the church loved Hermano. E a igreja amou o Hermono. We loved his enthusiasm, kindness, and generosity. A gente amava o entusiasmo dele, a generosidade dele. And he was a warm friend to all of us. E ele era um amigo muito caloroso e muito amável conosco. He once bought a set of dinnerware in order to host a dinner for all the people who had impacted him. Uma vez ele comprou louça especial para receber todos aqueles que tinham impactado a vida dele num jantar, né? He loved the church and the church loved him. Ele amava a igreja e a igreja o amava. Sometime that fall, however, Algum tempo depois daquilo ter acontecido, the elders or pastors of the church learned that Hermano was working in the country illegally. os pastores e os líderes da igreja perceberam que o Hermono estava trabalhando no país de forma ilegal. The different pastors had different opinions about how to deal with his illegal status. E os pastores tinham uma opinião diferente sobre como lidar com o seu status ilegal. But the larger problem was that he was lying to his employer. Mas o problema maior é que ele estava mentindo para o seu empregador. And one thing was very clear to us. E uma coisa estava muito clara para a gente. Christians must not lie. Cristãos não podem mentir. Jesus does not lie. Cristo não mente. And so Christians, his representatives, should not either. Então, cristãos, seus representantes, também não devem mentir. For months, the church pleaded and the leaders pleaded with Hermano to come clean. Durante meses, os líderes da igreja
pediram, imploraram para que o irmão limpasse a sua situação, arrumasse a sua situação. to be honest and to do what was right. E também fosse honesto para fazer aquilo que é correto. We tried to give him money to help him, A gente tentou dar a ele dinheiro para ajudá-lo. but Hermano was resolved to stay in America no matter what. Mas o irmão decidiu ficar nos Estados Unidos independente do que acontecesse. It began to look like he prized America more than the Word of God. O que pareceu é que ele estava tendo como tesouro maior os Estados Unidos do que a palavra de Deus. And so finally, on a very sad day, the church disciplined or excommunicated Hermano for lying. Infelizmente, um certo dia, a igreja o disciplinou por ter mentido. They told him they could no longer call him a Christian or affirm him as a representative of Christ's kingdom. O que a igreja disse é que não podia mais tê-lo como representante do reino de Cristo por conta da conduta dele. They said, "We hope you continue to come to hear God's word, O que a igreja disse foi: nós esperamos que você volte para que você continue a ouvir a palavra de Deus, but you must stop taking the Lord's Supper and you should stop calling yourself a Christian." mas você tem que parar de tomar a ceia e parar de se chamar um cristão. We removed him from membership and from the Lord's table. Nós o removemos, tiramos dele o privilégio de participar da ceia e de ser membro da igreja. It was a very sad day for the church. Foi um dia muito triste para a igreja. Now, in this talk right now, we're going to think about what is church discipline. Mas nessa palestra agora nós vamos pensar sobre o que é disciplina eclesiástica. And then in the next talk, we'll talk about why it's so important. E aí na próxima palestra a gente vai falar sobre o porquê ela é tão importante. And then in the third talk, we will talk about how to do it. E na terceira palestra a gente vai falar sobre como fazê-lo, isto é, como praticar a disciplina. So first, what is church discipline? Então, em primeiro lugar, o que é disciplina eclesiástica? And I have 5 points to make. E eu tenho aqui 5 pontos a estabelecer. Point 1, or question 1, what is church discipline? A primeira pergunta é o que é disciplina eclesiástica? In the broadest sense, church discipline is a part of Christian discipleship. Num sentido mais amplo, a disciplina eclesiástica é parte do discipulado cristão. It involves teaching and correction. Envolve tanto o ensino quanto a correção. That's why for a long time Christians have referred to formative discipline and corrective discipline. É por isso que por muito tempo os cristãos já se referiam à disciplina formativa e à disciplina corretiva. We form by teaching A gente forma ensinando and we correct by pointing out error. e a gente corrige ao apontar erros. It's like a math teacher or a doctor. É como um professor de matemática ou um médico. A math teacher teaches the lesson and then corrects the errors. Um professor de matemática ensina a lição e depois corrige os erros. A doctor encourages health and then fights disease. Um doutor, um médico, ele encoraja a saúde, mas também combate a doença. What would you think of a math teacher who teaches a lesson O que você pensaria de um professor de matemática que ensina a lição, but then never tells the students when they make mistakes? mas nunca diz para os alunos quando eles cometem erros? What would you think of a doctor who talks about health O que você pensaria de um médico que fala de saúde, but then doesn't point out the tumors when he sees one? mas não fala para você dos tumores quando ele detecta? You would Os say that's tumores. not a good math teacher and that's not a good doctor. Você diria, esse não é um bom professor de matemática, não é um bom médico. More narrowly, De maneira mais restrita, church discipline refers to the act of excluding someone from the church. a disciplina eclesiástica se refere ao ato de excluir alguém da igreja, da comunhão da igreja. A person who says they are a Christian, Uma pessoa que diz que é cristã, but they do not live like it. mas ele não vive como uma pessoa cristã. They don't fight against their sin. Ele não combate os seus próprios pecados. And this is what we refer to as excommunication. E é isso que a gente se refere quando a gente usa a palavra excomunhão. We're taking them out of communion. A gente está tirando-os da comunhão. Church discipline is not about retribution or enacting God's final judgment. Disciplina eclesiástica não tem nada a ver com retribuição ou trazer a justiça final de Deus. It's a shadow or a little picture of judgment now to warn of even greater judgment to come. É apenas uma figura muito simples do juízo agora para alertar alguém acerca do juízo vindouro.
Church discipline is rehabilitative. A disciplina eclesiástica, ela tem o propósito de reabilitar. It's meant to save. Ela tem o propósito de salvar. It means to help the individual Christian and the congregation grow in holiness, Ela quer o crescimento em santidade tanto do crente individual quanto da igreja. in godliness. Em piedade que eles devem continuar crescendo. As Paul says, hand this man over to Satan, Assim como Paulo disse, entregue-o a Satanás, so that the sinful nature may be destroyed and his spirit saved. para que a sua natureza pecaminosa seja destruída e o seu espírito salvo. And how merciful God is to give us little pictures of judgment now, E como Deus é misericordioso ao nos dar pequenas figuras do juízo agora, to warn us about an even greater, much more horrible judgment to come. para nos alertar de um juízo muito maior e muito mais horrível que está por vir. What if you got to Judgment Day and nobody had ever warned you? Imagina você chegando no dia do juízo e ninguém nunca ter advertido você. You would say, nobody warned me of this great judgment to come. Você diria, ninguém me avisou desse juízo que estava por vir. And so the church is loving to give these tiny pictures of judgment now. Então a igreja é amorosa quando ela dá essas pequenas figuras, vislumbres do juízo por vir. As hard as that is to do. Mesmo que isso seja duro de fazer. Question number 2. Segunda pergunta. What does the Bible say? O que a Bíblia diz? Turn to Matthew 18. Abra em Mateus capítulo 18. In Matthew 18, we see Jesus give the keys of the kingdom to the church. Lá em Mateus 18, nós vemos Jesus dar as chaves do reino para a igreja. And among other things, to use these keys for warning against sin and putting someone out of the church. E dentre outras coisas, usar essas chaves para advertir as pessoas do seu pecado e, quando necessário, expeli-las da igreja. Here's what he says in verse 15 and following. Olha o que ele diz a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. So someone is sinning. Então alguém está dizendo He's confronted privately. que ele já confrontou em particular. He doesn't stop. E essa pessoa não... a pessoa está pecando, ela é confrontada em particular e ela não para de pecar. So then the faithful brother brings 2 or 3 along with him. Então aí o irmão que é fiel, que confrontou, traz 2 ou 3 outros com ele. He does that to confront the individual, Ele traz essas pessoas, faz isso para poder confrontar o indivíduo em pecado, but also to investigate and see if he's wrong. mas também para investigar, para ver se ele está em erro. Maybe I'm misunderstanding. De repente, eu é que não entendi direito a situação. Let's look at this together and think about it. Vamos olhar juntos e pensar sobre isso. And suppose the 2 or 3 agree, E vamos supor que os 2 ou 3 concordem, but the person still doesn't stop. mas a pessoa ainda assim não para de pecar. And they continue to plead with him. E aí eles continuam então a implorar para que ele pare. And maybe some time passes. E talvez depois de algum tempo passado, Eventually they will take it to the church. eles têm que levar para a igreja. And then notice the text says, and if he doesn't listen to the church, E aí veja que o texto diz: e se ele não ouvir a igreja, then treat him as a pagan or a tax collector. trate-o então como um pagão ou como um cobrador de impostos. Treat him as somebody outside of the covenant community. Trate-o como alguém que está fora da comunidade do pacto. Excommunicate him. Trate-o com excomunhão. Remove him from the Lord's table. Tire-o da comunhão da mesa do Senhor. Notice there's a concern to keep it as small as possible. Veja que a preocupação é tentar tornar isso o menor possível, o grupo o menor possível, tratando do problema. And you only go to more people if you absolutely have to. E se você continua para mais pessoas só se você realmente tem que fazê-lo. After all, when you're a member of the church, Afinal de contas, se você é membro de uma igreja, you do eventually need to go to the whole church. você às vezes tem que ir para toda a igreja. Because as members of the church, we are responsible for one another. Porque como membros da igreja, nós somos responsáveis uns para com os outros. And when you're a member of the church, E quando você é membro da igreja, that church, by bringing you into membership, aquela igreja, ao trazer você
para a membresia, has said to the nations, this person is a Christian. tem dito, está dizendo às nações, essa pessoa é cristã. This person represents Jesus. Essa pessoa representa Jesus. And so if a person is not living like a Christian, Então, se uma pessoa não está vivendo como cristão, it's the whole church's responsibility. é a responsabilidade de toda a igreja. We are members of one body. Nós somos membros de um corpo. Still, Jesus' words might seem startling to us. Ainda assim, as palavras de Jesus podem nos incomodar um bocado. I mean, didn't Jesus tell just back in Matthew 7 not to judge? Jesus não tinha falado lá em Mateus 7 que nós não devíamos julgar as pessoas? Aren't churches supposed to be loving? Será que as igrejas não têm que ser amorosas? Aren't churches supposed to be gracious? Será que as igrejas não têm que ser graciosas para com as pessoas? This sounds downright judgmental, right? Isso aqui parece muito assim, muito crítico, de muito juízo, não é? Suppose you work with a member of your church Imagina que você está trabalhando com um membro da sua igreja. and you find out he's stealing from his employer. E aí você descobre que ele está roubando do seu empregador. And let's suppose you privately confront him. E imagine que você primeiro confronte-o em particular. I mean, would you really announce this to the whole church if he doesn't stop? Você anunciaria isso à igreja se ele não parasse? Honestly, when was the last time you confronted a brother or sister in private? Honestamente, quando foi a última vez que você confrontou um irmão em particular? When was the last time you invited someone to confront you? Ou quando foi a última vez que você convidou alguém para confrontar você? If we're not even doing that privately, Se nós não estamos fazendo isso em particular, how much more difficult to do that publicly? quanto mais difícil isso será fazer publicamente. But it's not just Jesus who talks this way. Mas não é somente Jesus que fala It's disso. Paul too. Paulo também. Flip over to 1 Corinthians chapter 5, Vá lá para 1 Coríntios capítulo 5. and let's look at verses 1 to 5 E vamos olhar os versos 1 a 5 and 11 to 13. e depois versos 11 a 13. 1 Coríntios 5, versos 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Versos 11 a 13. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Notice in verse 4 Observe no verso 4 that Paul refers to a formal gathering of the church. que Paulo se refere a um ajuntamento formal da igreja. He says, when you are assembled in the name of the Lord Jesus, Ele fala, quando vocês estiverem reunidos no nome de Jesus, which reminds us of what Jesus said in Matthew 18 que nos lembra do que Jesus disse lá em Mateus 18, about 2 or 3 being gathered together in his name. sobre 2 ou 3 estarem reunidos em seu nome. And Paul is talking about a situation E Paulo aqui está falando de uma situação where somebody calls himself a brother, onde a pessoa se chama um irmão, but he's living in horrible sin. mas ele está vivendo em terrível pecado. A sin that even the world recognizes as wrong. Um erro que até o mundo percebe que é imoral. In this situation, Paul tells the church not even to warn the individual, Nesse caso, Paulo pede que a igreja nem sequer confronte ou advirta o indivíduo, but simply to remove him. mas simplesmente o remova. He says, hand him over to Satan, Ele diz, entregue-o a Satanás. which means he claims to be a citizen of the kingdom of Christ, Que significa, ele se julga um cidadão do reino de Cristo, but he's acting like a citizen of the kingdom of Satan. mas ele está agindo como um cidadão do reino de Satanás. So hand him back to his kingdom. Então, devolva-o para o reino dele. Declare that you can no longer affirm him as a Christian. Declare que você não pode mais confirmá-lo como cristão. And then in verse 12, Paul calls this for what it is, an act of judgment. E no verso 12, ele chama isso do que realmente é, isto é, um ato de juízo. He says, are you not to judge those inside? Ele diz, vocês não têm que julgar os de dentro? This is not the final judgment. Esse aqui não é o juízo final. Like I said, it's a small picture of judgment now to warn of a greater judgment. to Como eu come. disse, é apenas uma figura pequena do juízo agora, apontando para o juízo final, que é maior.
So why does Paul move even more quickly than Jesus? Então, por que Paulo vai mais rápido para o último passo em relação a Jesus? Jesus talks about a couple of warnings, Jesus fala de alguns tipos de advertências, but Paul says just hand them over. mas Paulo diz, entregue ao Satanás. Two reasons. Duas razões. First, Jesus moves step by step to test the man's repentance. Jesus vai passo a passo para testar o arrependimento do homem. Jesus is talking about a situation where it's not clear if the person is repentant or not. Jesus está falando de uma situação em que não está claro se o homem está arrependido ou não. Whereas with Paul, it's already clear. No caso de Paulo, já está bem claro. He says, I've already passed judgment on this man. Ele diz, eu já julguei este homem. He is unrepentant. Ele não tem arrependimento. Second, the situation with Jesus is private and unknown. A segunda razão é que a situação de Jesus é privada, ela não é conhecida do público. And Jesus only wants to gradually make it known. Então Jesus quer apenas que gradativamente isso seja conhecido. But with Paul, it's already widely known. Mas no caso da situação de Paulo, já todo mundo já sabe. So you might say that Paul's situation begins Então no caso de Paulo, você pode entender que a situação começa where Jesus' situation ends. onde a situação de Jesus termina. There is no one-size-fits-all process for church discipline. Não tem um único processo que se encaixa em todas as situações de disciplina. Instead, we need to use pastoral wisdom to treat each situation on its own. Então a gente tem que usar sabedoria pastoral para tratar cada situação como deve ser tratada. And we'll talk about that more in our last session. E a gente vai falar um pouco mais disso na última palestra. Paul's goal that you see here in verse 5 O propósito de Paulo, como você vê aqui no verso 5, is that this man might be saved. é que esse homem seja salvo. He's living in self-deception. Ele está vivendo em engano. And if you are a Christian, you know that you can be self-deceived. E se você é cristão, você sabe que você pode se enganar. If you're a Christian, you know that sin can blind you. Se você é um cristão, você sabe que o pecado pode cegar você. And private and, if necessary, public corrections are what we need to wake us up. E o que nós precisamos para que sejamos despertados é advertência privada e às vezes pública. And see the things that we can't see about ourselves. Para que a gente possa ver as coisas sobre nós mesmos que a gente não está enxergando. Church discipline is loving. A disciplina eclesiástica é amorosa. One more text. Mais um texto. Titus 3:10. Tito 3:10. Warn a divisive person once, Advirta uma pessoa facciosa uma vez then warn him a second e time. depois o advirta uma segunda vez. After that, have nothing to do with him. Depois disso, não tenha nenhum contato com ele, nada com ele. There are many other passages we could look at. Há muitas outras passagens que a gente poderia olhar. 2 Corinthians 2:6, 2 Coríntios 2:6, Galatians 6:1, Gálatas 6:1, Ephesians 5:11. Efésios 5:11. You can be writing these down in your notes as I read them and look at them later. Você pode escrevê-los na sua anotação aí e depois olhar para esses textos num outro momento. 1 Thessalonians 5:14, 1 Tessalonicenses 5:14, 2 Thessalonians 3:6-15, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, 1 Timothy 5:19 and 20, 1 Timóteo 5, de 19 a 20, 2 Timothy 3:5. 2 Timóteo 3:5. Question 3, what does church discipline mean? A terceira pergunta, o que significa a disciplina eclesiástica? Does it mean that you're sending somebody to hell? Significa que você está enviando alguém para o inferno? No, that would be an older Roman Catholic teaching. Não, isso seria um ensino católico romano antigo. Does it mean that you're saying with absolute certainty this person is not a Christian? Significa que você está dizendo com certeza absoluta que essa pessoa não é cristã? Not quite. Não, não é bem isso. Jesus does not give the church a God's eye view into someone's heart. Jesus não dá à igreja uma perspectiva divina do coração da pessoa para a igreja. Rather, church discipline means that we as a church can no longer affirm that someone is a Christian. O que disciplina significa é que nós, como igreja, não podemos mais confirmar que essa pessoa de fato é cristã. Think with me for a second about what church membership means. Pense comigo o que significa disciplina eclesiástica. Church membership, which we portray through baptism and the Lord's Supper, Membresia eclesiástica que nós procuramos demonstrar através de batismo e ceia. is how a local church affirms a person's profession of faith. É como uma igreja local confirma a profissão de fé de uma pessoa. It's how we put a seal or a stamp of approval on their profession. É colocar um selo de aprovação na sua profissão.
It's a statement to the nations. É uma afirmação para as nações. Joe professes to be a follower of Christ, Joe se professa um seguidor de Cristo, and we as a church publicly testify that he is a kingdom citizen. e aí nós, como igreja, confirmamos de que ele é um cidadão da igreja. I don't have the time to show you right now, Eu não tenho tempo de mostrar agora, but I think this is what we learned from Matthew 16 and 18 and the discussion of the keys of the kingdom. mas eu acho que é isso que nós aprendemos de Mateus 16 e 18 e as discussões sobre as chaves do reino. Jesus says to the apostles, "Who do you say that I am?" Jesus diz para os apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? And Peter says, "You are the Christ." E Pedro fala, você é o Cristo. And Jesus says, "That's right. E Jesus fala, é isso mesmo. The Father in heaven showed you this." O Pai no céu demonstrou isso a você. You might call this the world's first church membership interview. Você pode chamar isso aqui de a primeira entrevista para a membresia eclesiástica na história. And then he gives Peter the keys Aí ele dá a Pedro as chaves to do the same thing, para fazer a mesma coisa. to declare who on earth belongs to the Father in heaven. Para declarar quem na terra pertence ao Pai do céu. And then in Matthew 18, E em Mateus 18, we see these keys given to the local church. e a gente vê essas chaves dadas à igreja local. When a church receives a person into membership, Quando uma igreja recebe uma pessoa para membresia, it's publicly identifying the person as a citizen. está identificando publicamente essa pessoa como cidadã. When a church disciplines someone through excommunication, Quando uma igreja disciplina alguém através de excomunhão, they revoke that citizenship. eles retiram essa cidadania. So, when I was living in Brussels, Belgium, my Quando- passport expired. Quando eu estava vivendo em Bruxelas, lá na Bélgica, o meu passaporte expirou. So I went to the US Embassy in Brussels to have my passport renewed. E eu fui então para a embaixada norte-americana lá em Bruxelas para renovar o meu passaporte. The embassy did not make me a citizen, A embaixada não me fez um cidadão, but they have an authority I do not have. mas eles têm uma autoridade que eu não tenho. The authority to publicly affirm my citizenship, A autoridade de confirmar publicamente a minha cidadania. to stamp my passport. Carimbar o meu passaporte. This is what the local church does through its membership. É isso que a igreja local faz através da membresia. And we use baptism and the Lord's Supper to do that. E nós usamos batismo e a ceia do Senhor para fazer isso. To excommunicate or discipline someone is to say, Excomungar ou disciplinar alguém é dizer we are no longer stamping your que passport nós não estamos mais carimbando o seu passaporte, because you are living like a non-Christian. porque você está vivendo como um não cristão. You are not representing King Jesus. Você não está representando o Rei Jesus. Okay, question 4. Quarta pergunta agora. Which sins require discipline? Quais pecados exigem disciplina? One way to summarize what we see in the Bible Uma das formas de resumir o que nós vemos na Bíblia is to say that formal church discipline is necessary with 3 kinds of sin. é dizer que a disciplina eclesiástica formal é necessária com 3 tipos de pecado. A sin must be outward, Um pecado tem que ser externo, serious, tem que ser sério and unrepentant. e tem que ser sem arrependimento. And it must be all 3. E tem que ser os 3. A sin must have an outward manifestation. Então tem que ter uma manifestação externa. It must be something that you can see with the eyes or hear with the ears. Tem que ser algo que você vê com os olhos ou ouve com os seus ouvidos. You do not throw somebody out of your church when you just suspect something is wrong in their heart. Você não pode expelir alguém da igreja quando você apenas suspeita que alguma coisa está errada no seu coração. You don't just say, we're throwing you out because you're proud. Nós não podemos expelir alguém e falar assim, olha, você está sendo retirado da igreja porque você é orgulhoso. Porque a gente acha que você é orgulhoso. How do you know I'm proud? Como é que você sabe que ele é orgulhoso? I can just tell. Eu consigo detectar. You don't do that. Não, não faz isso. You must see it or hear it. Você tem que ver ou ouvir. There must be evidence for it. Tem que haver evidência disso. Second, a sin must be serious. Em segundo lugar, um pecado tem que ser sério. For instance, I might see a brother exaggerate the details of a story. Por exemplo, eu posso ouvir um irmão exagerar os detalhes de uma história. Now, I might privately confront him, Eu posso, em particular, até confrontá-lo. but that's not something I'm going to bring before the whole church. Mas não é algo que eu vou trazer para toda a igreja. Finally, church discipline is the appropriate course of action when sin is unrepentant. Em terceiro lugar e último, a disciplina eclesiástica formal é o curso apropriado, né? o caminho apropriado para quando o pecado não tem arrependimento. They've been privately confronted, Eles já foram confrontados em particular.
and maybe even publicly confronted. e talvez até publicamente confrontados. But they refused to let go of their sin. Mas eles relutaram e recusaram deixar o pecado. All of us in the church are sinners. Todos na igreja somos pecadores. The difference between a Christian and a non-Christian, however, A diferença, contudo, entre um cristão e um não cristão is that a Christian fights his or her sin, é que o cristão combate o seu pecado and a non-Christian does not. e um não cristão não o faz. Question number 5. A quinta pergunta. How quickly should a church act? Quão rapidamente deve uma igreja agir? Sometimes the process of discipline should move quite slowly. Às vezes o processo de disciplina tem que se mover um pouco devagar. This is the case when it's unclear. A gente faz isso quando não está muito clara a questão, a situação. Or the sinner shows a little bit of interest in fighting their sin, Ou o pecador, ele demonstra um pouquinho de interesse em combater o seu pecado. as with addiction. Como, por exemplo, vício. And it's not just the sin that needs to be considered, it's the sinner, him or herself. Mas também não é só o pecado que tem que ser considerado, mas o próprio pecador. Different sinners, to put it bluntly, require different strategies. Pecadores diferentes, às vezes, precisam estratégias diferentes para nós chegarmos até eles. As Paul says in 1 Thessalonians 5, Como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,14, admonish the idle, admoeste o insubmisso, encourage the faint-hearted, encoraje aquele que está abatido help the weak, e ajude o fraco be patient with them all. e seja paciente com todos. So I remember helping one brother with an addiction. Eu lembro de ajudar um irmão que tinha um vício. And if I was involved in his life, keeping him accountable, E se eu estava envolvido na vida dele, prestando contas a alguém, he would fight his sin. ele combatia o pecado. He was like an old man who had to have his arm held as we crossed the street together. É como um homem idoso que precisa do seu braço ser segurado para podermos atravessar a rua juntos. And if I let go of him, he'd fall. E se eu deixasse ele, ele cairia. But if I was with him, he would walk with me. Mas se eu estava com ele, ele andava comigo. Now, a brother like that, I'll walk with him a long time. Um irmão assim, eu tenho que andar com ele por muito tempo. But other people are more flagrant in their rebellion. Mas algumas pessoas são mais flagrantes na sua rebelião. They don't want help. Eles não querem ajuda. And in those situations, we'll move more quickly. E nessas situações a gente tem que às vezes andar mais rápido no processo. So in 1 Corinthians 5, we see Paul speed up the process. Então em 1 Coríntios 5 a gente vê como Paulo apressou o processo. Here are two clear biblical warrants for speeding up the process of discipline. Aqui estão duas justificativas bíblicas que são bem claras para a gente acelerar o processo. One, it's causing division in the church. Primeiro, se está causando divisão na igreja. Two, Segundo, it's flagrant and strikingly out of keeping with God's law. é flagrante o fato de estar fora dos caminhos de Deus, da lei de Deus. Such that the person's profession is immediately rendered unbelievable. De tal forma que a profissão da pessoa é imediatamente tida por difícil de ser crida. Question 6. Sexta pergunta. When do you restore someone to membership? Quando é que você restaura alguém à membresia? Well, you restore them when there's signs of repentance. Quando há sinais de arrependimento. And what repentance looks like depends on the nature of the sin. E o que significa arrependimento, ou como é que ele se apresenta, depende da natureza do pecado. Sometimes repentance is a black and white matter. Às vezes, arrependimento é uma coisa muito clara, branco no preto, ou preto no branco. As with a man who has abandoned his wife. Ou, por exemplo, quando um homem abandona sua esposa. Repentance for him means coming back. Arrependimento para ele significa voltar para sua esposa. Yet sometimes repentance doesn't mean conquering a sin completely, Mas às vezes arrependimento não significa conquistar um pecado totalmente. so much as demonstrating a new vigilance in fighting that sin. Às vezes significa mais assim uma demonstração de vigilância de quem está combatendo o pecado. As with a person caught in the cycle of addiction. Como, por exemplo, uma pessoa que está presa num ciclo de vício. Maybe they stumble from time to time, Às vezes essa pessoa tropeça de tempos em tempos. but you see them cutting off their hand and gouging out their eye, as Jesus says, to defeat that sin. Mas você vê essa pessoa cortando a sua mão e arrancando o seu olho, como diz Jesus, na sua luta contra o pecado. If you say, I want you to meet with somebody, they say, okay. Se você diz para essa pessoa, eu quero que você se encontre com alguém, tenha encontros regulares com alguém, a pessoa diz, tudo bem.
If you say, I want you to sacrifice this relationship, they say, okay. Se você diz para a pessoa, eu quero que você sacrifique esse relacionamento, a pessoa diz, tudo bem. And it's obvious that they want to be done with that sin because they hate it. E é óbvio que essa pessoa quer acabar com esse pecado porque ela odeia o pecado. Clearly, the question of true repentance is very difficult and requires much wisdom. É claro que essa questão de verdadeiro arrependimento ela é difícil e ela exige bastante sabedoria. Caution must be balanced with compassion. Cuidado tem que ser equilibrado com compaixão. Some time may need to pass for repentance to be demonstrated by its fruits. Talvez tenha que passar algum tempo para que você veja o arrependimento pelos seus frutos. But not too much time, Mas não tempo demais, lest the person become discouraged. para que a pessoa não fique desencorajada. As Paul says in 2 Corinthians 2, 5-8. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 2, de 5 a 8. Once a person decides to restore a repenting individual to its fellowship in the Lord's table, Uma vez que a igreja decide restaurar um indivíduo que está arrependido para a comunhão e para a mesa do Senhor, there should be no talk of a probation period or second-class citizenship. não deve haver qualquer conversa sobre um período de provação ou uma cidadania, um período probatório, né? Ou uma cidadania de segunda categoria. Rather, the church should publicly pronounce its forgiveness Ao invés disso, a igreja tem que publicamente anunciar ou pronunciar o seu perdão. John 20:23. João 20, 23. It should affirm its love for the repenting individual. Tem que afirmar o seu amor para com o indivíduo arrependido. 2 Corinthians 2:8. 2 Coríntios 2, 8. And it should celebrate, E tem que celebrar, as in the story of the prodigal son. como na história do filho pródigo. Let's stop there, Vamos parar por aqui. and we'll come back in the next session to think about why church discipline is so important. E a gente então volta na próxima sessão para considerar por que a disciplina eclesiástica é tão importante. Now, do we have time for questions at this point? Temos período para perguntas agora. Yeah. Perguntas, No? alguém? Take a break? A gente vai fazer perguntas antes do intervalo, é isso? Então, alguém tem pergunta? Levante a mão para a gente poder ter o microfone. Aqui. Eu acredito que na América do Norte, nos Estados Unidos, não deve ter esse tipo de problema. You probably don't have this kind of problem. Mas aqui no But in Brasil, Brazil, nós temos uma grande we have dificuldade, a great difficulty porque antes because mesmo de se aplicar a disciplina before applying eclesiástica, discipline, church essa pessoa já é recebida em outra people igreja, are ele received foge in other churches, they e é recebido flee from their tranquilamente e até And they're o promove received, se ele é quickly, diácono, and ele vai a sometimes they're presbítero, se ele é promoted. presbítero, ele vai a pastor. If they're a E deacon, como they become an elder. If they're an elder, they como become a aplicar a pastor. disciplina So how eclesiástica apply church numa situação discipline dessa? Se ele já in a fugiu, não situation like quis that? a confrontação, foi fled, embora e and he didn't want the confrontation and went to another church. We have that problem in America too. Nós temos esse problema nos Estados Unidos também. I suppose we have that problem in every country since the fall. Eu imagino que desde a queda nós temos esse problema em todo o país. Todos os países. We're not responsible for what other churches do. Nós não somos responsáveis pelo que outras igrejas fazem. We can only be faithful with the flock that God has given us. Nós só podemos ser fiéis para com o rebanho que Deus nos deu. So you share the gospel whether or not the person repents and believes. Então você compartilha o evangelho independente dela crer. You need to be faithful to share the gospel no matter what happens. Você tem que ser fiel em compartilhar o evangelho independente do que acontecer. In the same way, churches should be faithful in church discipline, Mesma coisa, a igreja tem que ser fiel no exercer a disciplina eclesiástica. no matter what happens at other churches. Não importa o que acontecer em outras igrejas. Now, at the same time, Ao mesmo tempo, pastors should be sharing fellowship with one another from different churches. pastores têm que ter comunhão uns com os outros de outras igrejas. So if you, as a pastor of your church, Então, se você, como pastor da sua igreja, are praying for other churches in your area está orando por outras igrejas na sua região and building relationships with those guys, e construindo relacionamento com esses outros pastores, over time, talvez no decorrer dos anos, com o tempo, it'll be harder and harder for people to do that. vai ser mais e mais difícil para as pessoas fazerem isso. I hope that's helpful. Eu espero que isso seja útil. Ok. Perguntas? Fica com a mão levantada para o pessoal trazer o microfone, tá? Who's going to cut off time when we need to? They will. You guys will? Okay. Yeah, whenever they say we're done. Great. Mais duas perguntas? É isso? Lá atrás? Então lá atrás primeiro. Tá, é o seguinte.
Às vezes a pessoa, Sometimes, quando ela the resiste à person, when they disciplina resist the e discipline, é colocada à and they're excomunhão, set aside in algumas excommunication, igrejas até some dizem que os churches membros não even podem say that the members ter cannot contato externo com ele. have a Receber em contact with the casa, person outside of the church, like participar de receiving algum them evento at social. home, participating in a O social que o irmão event. acha disso? What do you think about that? Yeah, great question. É uma boa pergunta. If it's a family member, Se é um membro da família, you still have biblical family obligations to fulfill. você ainda tem que cumprir obrigações familiares para com essa pessoa. So if a woman's husband is disciplined, Então, se um marido de uma mulher é disciplinado, she still needs to be a good wife according to Scripture. ela ainda tem que ser uma boa esposa, de acordo com a Escritura. At the same time, Ao mesmo tempo, relationships need to change. os relacionamentos têm que mudar. Here's what, well, I'll talk about this more in the next session. Aqui eu vou falar um pouco mais disso na próxima palestra, No, mas actually, in 2 sessions. daqui a 2, na verdade. But very briefly, Mas em poucas palavras, the elders of our church tell the congregation, os presbíteros da nossa igreja dizem para a congregação, your relationship with this person should change. o relacionamento com essa pessoa deve mudar. You're no longer to spend time with one another just talking socially and casually. Você não tem que gastar tempo com essa pessoa simplesmente conversando socialmente, de maneira bem descontraída. You're not getting together to watch the game or talk about the game. Vocês não têm que se juntar para assistir o jogo e conversar sobre o jogo. If you are spending time with them, Se você está gastando tempo com essa pessoa, it's to talk about repentance. tem que ser para falar sobre arrependimento. So yes, things will get awkward in those relationships. Então é verdade, vai haver um certo constrangimento nesses relacionamentos. And they will get difficult. E vai ser difícil. But we do this for the sake of love. Mas a gente faz isso por amor à pessoa. Yeah. Okay. I'll talk about that more in the third Eu session. vou falar um pouquinho mais disso na terceira palestra. Time for one more question? Tempo para mais uma pergunta? Então, mais uma pergunta, depois a gente vai emendar para a segunda palestra, não vamos ter intervalo, tá? No caso de pastores que pregam heresias, Who are preaching heresies. como que fica o caso aí, de Mateus 18? Matthew 18. Deve ser cumprido Mateus 18 ou já vamos, como Paulo follow fez, the process of de Matthew 18, or tratar do a we pessoa act like 1 Corinthians 5 expulsa da igreja, né? and expel the Excluída. person from the church? With a heretically preaching pastor? Pastor, yes. Okay. In 1 Timothy 5, Em 1 Timóteo 5, Paul talks about confronting leaders. Paulo fala de confrontar líderes. And there it always needs to begin with 2 or 3 witnesses. E ali sempre tem que começar com 2 ou 3 testemunhas. Now, the answer to your question also depends on the polity of your church. A resposta à sua pergunta também depende da política da sua igreja, So do my- sistema de governo. My church is congregational, A minha igreja é congregacional. which means the congregation has the final say. Isso significa que a congregação tem a última palavra. And in that situation, the congregation would vote to remove the person. Então, nesse caso, a congregação votaria para remover essa pessoa. But in other denominations, it would work differently. Mas em outras denominações funcionaria diferente. Now, think of Galatians 1. Mas pense em Gálatas 1. Who does Paul address with the false teachers? Para quem Paulo está falando quando ele trata dos falsos mestres? Does he address the pastors? Será que ele está falando para os pastores? No, he says No. to the churches, Ele está falando para as igrejas. you are listening to false teachers. Vocês estão ouvindo a falsos mestres. You, Christians, are responsible. Vocês cristãos são responsáveis. So I would say no matter what denomination you're in, Então eu diria que não importa a denominação da qual você faz parte, the church members somehow are responsible. os membros da igreja de alguma forma são responsáveis. And the church members somehow must take responsibility E os membros da igreja de alguma forma têm que agir com responsabilidade. and do it in whatever device they have in your denomination. E usar qualquer artifício que eles tiverem na sua denominação. And you should, if you're a pastor, you should be teaching the members of your church, if I ever preach falsely, kick me out. E como pastor, você tem que ensinar a sua igreja, se eu pregar alguma coisa que seja falsa, nem chute no traseiro, vamos dizer assim. Me tirem daqui. Fire me. Me mandem embora. Part of your job as a pastor is to teach the members to do this. A parte do seu trabalho como pastor é ensinar os membros a fazer isso. That if I teach a false gospel, get rid of me. Se eu ensino um outro evangelho, me retirem daqui. Now, sadly, you might find yourself in a church where the pastors don't think this way. Talvez você esteja numa igreja que os pastores não pensem assim. And they might teach false doctrine. E eles podem ensinar doutrina falsa.
And if you see no change coming, you should probably leave that church. E se você não vê nenhuma mudança acontecendo, você provavelmente deve deixar essa igreja. Leave that church for your own sake, Deixe a igreja por sua própria causa, isto é, para o seu próprio bem, for the sake of your wife or husband and children. para o bem da sua família, seu marido, esposa, filhos. Leave the church for the sake of the other members, that they might not see you staying there. Faça isso para o bem dos outros membros, para que eles não vejam você permanecendo lá. And be taught by your exit. E sejam ensinados, então, pela sua saída. Do that for the sake of the neighborhood and non-Christians, that you would not be supporting a false teaching church. Faça isso para os vizinhos, aqueles que vêm à igreja, para que eles não te vejam associado com o falso ensino. I understand it's not always that clear what to do. Eu sei que às vezes não é tão claro quanto ao que fazer. And so we pray for wisdom and ask people who we trust. Então a gente pede a Deus por sabedoria e para saber em quem confiar.